Olá, meus amigos, como vamos? Estou passando por aqui porque, diante das dúvidas que estão sendo encaminhadas para mim, de toda sorte em relação à questão do ato médico vinculado à acupuntura, eu resolvi fazer esse rápido vídeo para poder explicar para vocês como é que se dá a situação jurídica desse caso e a que ela se deve, tá? Ficar assim esclarecido dos fatos, vocês podem ter uma compreensão ampliada, e entender de onde é que veio essa decisão, uma vez que o judiciário só age quando provocado. Bem, vou sair daqui e a gente vai ver como aconteceu isso, tá bom? Toda a celeuma se deu a partir do momento em que o Conselho, o Colégio de Médicos de Acupuntura foi agravado numa decisão de apelação que aconteceu no Tribunal de Origem, aqui, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá certo? Esse tribunal foi o que determinou, de forma clara, que a acupuntura é especialidade médica e é ato médico. Contra essa decisão se insurgiu recorrendo. Vejam que aqui é um agravo em recurso especial. O agravo serve para subir o recurso da instância revisora, que seria o TRF da Primeira Região, para o STJ e assim levar o julgamento para uma terceira instância, no caso do STJ, para verificar o cumprimento da lei. Observem aqui uma coisa muito importante. Aqui vocês estão vendo as partes do processo. E eu estou colocando esse cadastramento aqui para que vocês possam entender como se deu a celeuma, tá? Essa ação foi da Primeira Região, uma apelação que foi alvo de uma ação de recurso por parte do Conselho Federal de Fisioterapia, a abreviação COFITO. E o COFITO foi quem fez os recursos para os tribunais superiores, STJ e STF. E aqui ao longo desse vídeo eu vou explicar como se deu a celeuma. Deixa eu passar aqui já para a decisão desse agravo em recurso especial, que é o agravo aí no caso que fala da subida desse recurso, que vai falar do cabimento, vai falar de que há a possibilidade ou não de sair. Vamos lá. Aqui eu tenho um agravo. Deixa eu sair desse lado e vir para o lado de cá. Até porque aqui eu fico melhor posicionado. Então aqui vocês veem aqui o agravo em recurso especial, tá? O 909.856 do Distrito Federal. Percebam, aqui é a ementa do recurso, tá? Então aqui realização de julgamento democrático, não viola o princípio de collegialidade. Mas ele fala aqui especificamente disso aqui, tá? Que é inviável o apelo especial, ou seja, o recurso especial, quando da alegação de ofensa ao artigo 535 do CPC e se as razões expedidas no recurso forem genéricas, sem particularizar os pontos em que o acórdão teria sido omisso. E no caso, que acórdão é esse que eles estão falando aqui? É o acórdão lá do TRF, certo? Lembrar que esse processo está vindo do TRF já em segundo grau, uma apelação. E em contraditório obscuro sem justificar nas razões da apelo a importância do enfrentamento do tema, a correta solução do litígio. Nesse caso aqui tem incidência da súmula 284 do STF, tá bom? No terceiro diz que é vedada a inovação recursal, seja pelo agravo regimental, seja por embargo de declaração ante a ocorrência de preclusão consumativa. Preclusão consumativa é aquela onde você consuma a realização do ato, ou seja, na hora que você realiza um ato judicial, você não pode renová-lo, você só age uma vez. Então ele vai com todos os defeitos e todas as perfeições, ou seja, vai do jeito que ele foi feito. Tá? Você não pode ir no meio de um julgamento de um recurso
agregar alguma coisa aos seus argumentos. Ou você alega tudo que tem para alegar de uma vez só, ou perde a chance em razão da preclusão. Tá? Estou falando assim de maneira genérica para que você possa entender, você que não é da área jurídica. E aí foi, tá? Agravo interno, parcialmente conhecido, porque ele foi apreciado nesta intenção não provida, tá? Esse aqui é o resumo do julgamento, tá certo? Foi julgado no dia 9 de outubro de 2018, tá certo? Essa é a emenda, tá? Vamos pegar aqui agora o voto do ministro, tá? Eu vou pegar aqui com vocês o voto do ministro para vocês verem como é que foi a situação lá. Vamos lá. Vou pegar aqui a decisão e o voto do ministro. Tá vindo aqui. E aí vocês vão ver a questão do teor dos argumentos. Eu quero passar aqui com vocês para que a gente possa realmente enfrentá-los e de maneira clara elucidar essas dúvidas, né, que a maioria de vocês estão me mandando para mim. Então tá aqui o agravo interno, né, em recurso especial 9, onde está aqui o relatório, tá? O relatório ele explica o que é que se deu na contenda, tá bom? Então vamos passar pelo relatório. Vejam aqui a parte manejada pelo COFITO, né, Conselho Federal, que conhecer da para não conhecer. O recurso especial, ou seja, para não conhecer do recurso especial. Então aquela decisão lá do ministro Otto. Alega o recorrente que fundamentou corretamente a ofensa 515. Né? Então, ele está dizendo que ele fez sim todo o detalhamento que está sendo demandado pelo artigo 535, só que o ministro disse que não. Tá? Informa que houve alteração legislativa no curso do processo, ou seja, tendo sido editada a lei do ato médico. Ele diz que fala aqui que a lei do ato médico é de 2012, aqui no caso, né? Contudo, não foi admitida a parte do projeto de lei que se tornava prática da acupuntura privativa de médicos, tendo tal disposição sido vetada, né? Afirma ainda que a prática da acupuntura não é e não pode ser prática privativa dos médicos ou de qualquer profissão de saúde capaz de exercê-la, uma vez que tal restrição viola a própria política nacional de práticas integrativas complementares ao Sistema Único de Saúde. Tá? Esse foi o relatório. Tá? Você vê que aqui visa o ato médico. O alvo aqui é o ato médico. Tá? Vamos ver aqui o voto. Eu vou passar por vocês, vou atravessar aqui esse voto, que fala aqui o seguinte, que a pretensão recursal não merece êxito, na medida em que o interessado não trouxe argumentos, né, não trouxe argumentos aptos à alegação do seu posicionamento anterior afirmado. É pacífica nessa corte a orientação de que a realização do julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, ou seja, pela turma recursal, visto que a medida se dá aplicação ao entendimento dominante do tribunal. Além disso, admite que a interposição de agravo interno, que é justamente este tipo de recurso que manejaram, agravo interno, o que se disponibiliza nova oportunidade de defesa perante o órgão julgador, ficando superada qualquer nulidade eventualmente existente. A propósito, aí ele coloca aqui jurisprudência do próprio STJ, né? Essa aqui que fala disso aqui. Processo civil, previdenciário, agravo regimental do agravo, recurso especial, revisão de benefícios, seu acidente, violação do 555, inciso 1º-A do CPC, não caracterização, agravo regimental não provido. São situações análogas, tá, à da que ele julgou. Geralmente o desembargador, o relator,
ele fundamenta a sua decisão na jurisprudência já pacificada na Corte, para haver uma harmonia e haver o que nós perseguimos como advogados e como sociedade, que é a segurança jurídica. Aí, no tocante à alegação do 535 do CPC de 73, que agora a gente está no CPC de 2015, tá? Consoante esclarecido da decisão agravada, observa-se que o recurso especial que o recorrente limitou suas alegações genéricas sem indicar as principais teses jurídicas acerca dos quais o tribunal local estava obrigado a emitir posicionamento. Tá? Então, essas 3 linhas, elas falam exatamente da falta desse detalhamento. Extendiu a indicar a necessidade de abordagem de alguns pontos da Corte, né? E a correta solução do litígio. Suscitada a violação ao 535 pelo Código de Processo Civil, foi deduzida de modo genérico que justifica a aplicação da súmula 284 do STF, que diz o seguinte, que é inadmissível recurso extraordinário quando da deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Está muito claro aqui, tá? O que é a súmula. E direitos simulados são causas que se repetem toda hora, todo momento nos tribunais superiores, e para facilitar o julgamento das causas que se repitam, você vai ter essa súmula orientando ao julgador como decidir naqueles casos. Você já tem também uma outra seara, que é a questão das decisões de recursos repetitivos, tá? Mas aqui não é o caso. Vamos lá. Desse modo, a correta aplicação do enunciado de 284 do STF na espécie. Por fim, há de se ressaltar que é inadmissível, aqui é inadmissível, do disposto na lei da defensora invocada pelo agravante em suas razões recursais, uma vez que, apesar de mencionada, sequer foi apontada como violada a sua petição de recurso especial, configurando indevida inovação recursal, tá? Porque aqui ele fala isso aqui porque quando ele fez o recurso sem falar, né, da questão da lei 12.842, né? E nas razões recursais, quando fez lá as razões recursais, ele não falou disso. Ele mudou o tema no caminho dos recursos. Tudo que você fala em recurso, desde o primeiro recurso após a sentença, que seria a apelação, até os posteriores, tem que manter uma harmonia, tá? Então você vai falar ou do mérito daquele recurso, ou vai falar da questão técnica em relação ao cumprimento ou não cumprimento de lei, que seria encaminhado para o STJ, em relação aos procedimentos, a interpretação correta da lei, e as violações de escopo constitucional você encaminha em recurso extraordinário para o STF. A lembrar que para os tribunais superiores há sempre o requisito especial, né, para as duas cortes especiais, que é a questão do pré-questionamento, e também você tem que falar da repercussão geral. Bom, dito isso, vamos lá. Não é que eu estou tentando explicar, fazer bem detalhadinho para vocês. Aí assim ele fala que é inviável o conhecimento do agravo interno neste ponto ante a ocorrência de preclusão consumativa. O que é preclusão consumativa? É aquela questão que está consumado, né? Uma vez que você recorreu, a primeira vez que você recorreu, aqueles argumentos de recurso se consumam, não é? Uma vez que expostos na sua apelação. Então assim, como vocês veem aqui que é inviável o conhecimento do agravo interno nesse ponto ante a ocorrência de preclusão consumativa, tá? E a preclusão consumativa é justamente aquele momento onde o autor do recurso, ele consuma o ato de recorrer. E ele não pode sair depois que ele consuma o ato de recorrer
e inovando nas demais instâncias, né, para os tribunais superiores, tá certo? Reforçado esse conceito, vamos seguir aqui adiante, tá? Aqui vocês vão ver, né, que jurisprudência que fundamenta essa parte da decisão, e ele bota aqui no finalzinho: ante ao exposto não conheço, né, eu conheço parcialmente do agravo interno e nessa extensão nego-lhe provimento, tá bom? Esse aqui é a decisão dele, tá certo? Que mantém, no caso, a decisão do TRF. Tá? Em relação ao julgamento, também é importante que vocês entendam que houve também uma tentativa do COFITO, tá aqui, ó, o COFITO, que ele fez essa tentativa aqui de entrar com esse recurso especial aqui, RR, extraordinário no caso, né? E o recurso extraordinário também foi negado. O relator aqui no caso foi a ministra Maria Tereza Assis Moura. E se a gente for para o final do recurso, é bem pequenininho, ela bota aqui que ante ao exposto não conheço do agravo do recurso extraordinário. Então ela nega o recurso extraordinário. Então você tem a negativa do recurso especial pelo ministro Lauro Fernandes, tem a negativa do recurso extraordinário pela ministra Maria Tereza Assis Moura, e a decisão que fica como válida é a decisão do TRF da primeira região, que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Deixa eu ver aqui. Bem, conforme eu tenho prometido a vocês, está aqui a apelação, tá? Vamos conferir ela aqui, o finalzinho, 51433, né? Apelação civil. Aí a gente vem aqui na ficha do STJ e verifica 51433. Essa foi a apelação de origem, tá certo? E aí a gente vai enfrentar aqui a leitura dela, da apelação. Tá aqui dizendo que ela foi interposta pelo Colégio Médico de Acupuntura, tá certo? E foi para a 5ª Vara Federal do Distrito Federal, tá? Ela foi em relação a um pedido formulado para afastar a resolução do COFITO número 6085, tá certo? Então aí a gente tem mais um argumento que está sendo dito aqui na apelação. Sustenta a recorrente que a resolução autorizou profissionais sem formação mínima necessária a realizar prática de acupuntura, que somente pode ser exercida por profissional habilitado, no caso, o médico. Diz ainda que o referido conselho não pode regulamentar a atividade de acupuntura via resolução sem amparo na legislação editada pelo Parlamento. Recorda ainda no ponto que somente o CFM pode regulamentar a atividade, uma vez que é especialidade médica, em razão da resolução CFM 1455/95. Sobre essa resolução, depois eu faço inclusive um vídeo também para explicar a vocês o que é que diz no teor dessa resolução, para vocês poderem entender melhor esta decisão. Aduz o próprio COFITO que o Código de Ética Profissional proíbe a realização de atos cirúrgicos pelos fisioterapeutas, né? Então vejam a lógica. No momento em que o próprio Conselho diz que não pode se realizar procedimento cirúrgico, assim autorizar o exercício da atividade em tela, que é classificada como ato invasivo cirúrgico. Ato invasivo cirúrgico é exatamente a acupuntura, tá bom? Uma vez que ela é feita através de agulhas, né? E aí invoca em seu favor a tese dizendo que o artigo 6º, 196, 197, artigo 5º, inciso 13, todos da Constituição Federal, bem como o dispositivo da Lei 3.268/57, 6.316/75 e do Decreto-Lei 938/69, né? E espera assim o provimento do recurso.
para fins de decretação da nulidade do COFIT, né, número 6085, que reconhece a acupuntura como especialidade de fisioterapeuta para impedir que o Conselho habilite seus inscritos a exercer o ofício. Ou seja, vamos entender aqui a demanda. O COFIT, ele, na sentença de primeiro grau, na sentença de piso, ele consegue sucesso e tem reconhecida a efetividade dessa resolução 6085. Ao tempo em que, diante da sentença reconhecendo a validade da resolução 6085, o Colégio Médico de Acupuntura, Colégio Brasileiro Médico de Acupuntura, ele recorre em apelação, que é esta aqui que a gente está lendo, não é o acórdão dela, a decisão dessa apelação, dizendo que é ato invasivo cirúrgico a acupuntura. Por esse motivo, jamais poderia ser realizada pelo fisioterapeuta, uma vez que a atividade de atos invasivos é privativa do profissional médico. Ok? Continuando aqui a explicação. Fala ainda aqui, em resposta, o COFIT pede a manutenção da sentença nas suas razões. Ele pede também que autorize o exercício exclusivo de acupuntura por médico, e não, ele diz, uma vez que não há na lei, né, que autorize o exercício exclusivo dos médicos, ou seja, o COFIT fala em relação à exclusividade, tá? Ele fala em relação à exclusividade da acupuntura pelo médico, mas como vocês viram, é ato invasivo cirúrgico e está claro na lei, está lá no artigo 4 da lei da medicina, né, do ato médico, falando da questão das prerrogativas do médico. Uma delas é o ato invasivo cirúrgico, tá certo? Aí seguindo temos o voto, né, o voto do desembargador Reinaldo Fonseca, que eu não vou ler aqui, nem vou caçar vocês lendo o voto, que o voto está disponível para vocês. Só vocês podem pausar esse vídeo, anotar o número e vocês podem baixar esse material. Aliás, eu vou até deixar aqui no vídeo, aqui abaixo, o link para esse vídeo, para esse acórdão aqui, porque aí vocês já baixam direto, sem ter que pesquisar nada, tá bom? Então, aqui ao final, tá? Eu vou ficar lendo isso aqui, porque é só jurisprudência para fundamentar o que ele vai decidir, tá? E aqui ao final ele fala que no que tange aos profissionais de fisioterapia, as pertinentes às ponderações do juiz federal convocado, caso Eduardo Martins, no método talental, aí ele fala aqui, explica um monte de coisa aqui também, né? Que lá é considerada especialidade médico-cirúrgica. Aí ele bota aqui, no finalzinho da decisão dele, a gente só vai ler aqui o dispositivo. Por fim, anoto que tentar justificar a prática de acupunturista com base na portaria do Ministério da Saúde, número 84, de 4 de maio de 2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, é data vênia tese ainda mais absurda. Portaria é ato infralegal e não supre a atividade indispensável do Parlamento. Diante do exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente pedido e proclamar a nulidade da resolução COFIT número 6085 e suas derivadas, a inversão da prova da sucumbência, custas na forma da lei, é como voto. Esse voto foi acompanhado pelos demais desembargadores na sessão e foi emitido acórdão, tá? Então, isso aqui, né, essa apelação, ela deu origem, ela originou aquelas tentativas de recurso nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF, tá? Ambas negadas provimento e negadas sequência. Uma foi um pedido de agravo em recurso especial, na ministra Maria Tereza Assis Moura negou, e a outra foi um pedido de recurso especial que foi negado também pelo ministro Og Fernandes. Então, assim, vocês têm como efetiva a decisão que está aqui nesta apelação, tá?
E é a decisão que está aqui nessa apelação que vale. E isso demonstra como funciona toda a cadeia de recursos em ampla defesa também. Não há mais para onde recorrer. A STJ negou, a STF negou. Vale deixar essa decisão. Não há mais o que se fazer. E visto que essa decisão ela é já e o último movimento, salvo engano, foi em 2016, com recurso extraordinário da ministra Maria Tereza Moura. E a gente pode confirmar aqui também nesse vídeo, tá? Esse recurso aqui é como voto e tal. Isso aqui foi do dia 15/2/2005. É essa decisão aqui. Aí se a gente for lá para a negativa da ministra Maria Tereza Moura, vamos lá, essa aqui. Acho que essa aqui. Não conheço, é como voto do recurso em agravo extraordinário. Pronto. Essa aqui. Esse aqui é o agravo, né, em recurso extraordinário. É só a gente chegar aqui na parte também aqui da ficha do processo e vocês vão ver aqui a última fase. A última fase foi em 24/6, concurso para a decisão da ministra Maria Tereza Moura, dia 24/6/2019, tá? Então, isso aqui foi um embargo de declaração no agravo, né? Então, assim, é aquela tentativa, né, de último suspiro que a gente tem, né, que seria um agravo. Dentro do agravo, o embargo, mas, ao que a gente percebe, a situação jurídica está bem consolidada e fincada em um dispositivo legal, diploma, né? Um diploma legal em lei. E não é possível que no STJ vai se inverter a pirâmide de Kelsen e vai se dar efetividade à resolução em detrimento, diz a lei. Não teria lógica alguma para o nosso sistema jurídico, tá bom? Então essa é a parte que fala sobre especificamente, que diz respeito especificamente à questão do ato médico, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que o ato médico está aqui vinculado em razão da questão de ser um procedimento invasivo cirúrgico, tá? E o procedimento invasivo cirúrgico é prerrogativa do médico, então não há que se falar em possibilidade de um outro profissional de saúde estar realizando um ato privativo de quem é médico, tá certo? Então aqui eu não estou me posicionando nem por um lado nem pelo outro, só estou tentando aqui ajudar a você que me assiste a entender, né, juridicamente o que está dizendo aqui nessas decisões, esse fluxo de decisão que apareceu aí. E como a gente tem como válida e efetiva a última decisão, que é a decisão do TRF da primeira região, já uma decisão em grau de recurso, não há que se falar em modificação desse cenário. Agora é tão somente aguardar aqui o julgamento dos embargos, que creio vai ter o mesmo fim dos embargos que foram apresentados no STJ, para ter essa situação consolidada, né? Uma vez que todas as tentativas de recursos, digamos assim, clássicos, né? O recurso especial foi negado, o recurso extraordinário foi negado e o despacho de negativo de recurso extraordinário está em 6 laudos. Não há que se falar em obscuridade, nada disso, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês, espero ter contribuído com o entendimento de vocês. A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Deixo um abraço a cada um. E sempre que tiverem dúvidas, podem mandar, que eu tenho o maior prazer de pesquisar para vocês aqui e elucidar o mundo jurídico para vocês. Forte abraço, seu amigo André Caminho.